Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aulinha sobre as if clauses, certo? As if clauses, gente, são as orações condicionais. O que quer dizer isso, condicional? Condicional quer dizer que a gente apresenta um se, uma condição para que algo aconteça. Então, quando a gente diz, se isso acontecer, aquilo vai acontecer. Se isso acontecesse, aquilo aconteceria, certo? A gente tem essas orações condicionais em português e tem suas regrinhas. E a gente também tem essas orações condicionais em inglês que tem suas regrinhas. Então, aqui vamos ver em quantos tipos de orações condicionais elas se dividem. A gente tem a primeira condicional que se chama zero conditional, certo? Que é a primeira condicional, ok? Ela é formada pela seguinte sintaxe. Na oração condicional, aquela oração que a gente diz o se, né? E o se é traduzido com if, esse ifzinho aqui, certo? É o if. Aí a gente vai ter nessa oração do condicional if, a gente vai ter o tempo presente, certo? Simple present. Então, quando na oração do if a gente tem o simple present, na segunda oração que a gente vai dizer o que vai acontecer, né? Caso se isso ocorrer, a gente vai ter que conjugar também no simple present. Isso no zero conditional, certo? Na primeira conjugação. Então, veja aqui esse exemplo. If I study a lot. Se eu estudar muito. Então, percebam aqui que o verbo estudar está no presente. No presente simples, tá bom? Vocês têm que lembrar. Não tem ed, né? Não tem partícula de will aqui, então está no presente. Então, oração do if, no presente simples, eu vou conjugar o meu verbo da segunda oração também no presente. I get tired, ou seja, fico cansado. Então, vocês têm que lembrar também que esse get aqui está no presente. Ele é um verbo irregular, tem que lembrar dele na lista, certo? E na lista ele está na primeira coluna. Então, presente, presente. Isso se configura um conditional no zero conditional, certo? Na primeira condição, que é o zero, ok? Que eles consideram como a primeira. É a condição zero, tá tudo igual. Presente na primeira oração e presente na segunda oração, certo? Olha o outro exemplo aqui. A gente tem if you need help. Olha aqui o need, certo? Muita gente confunde por conta desse ed. Esse ed, gente, é do normal do verbo, tá bom? Ele é um verbo que termina já em ed. Para que a gente transformasse ele para o passado, a gente teria que acrescentar outro ed. Aí muita gente confunde, vê que já tem um ed, então não coloca mais ed no passado. Não. Quando tiver só assim, need, é presente. Para transformar para o passado, aí acrescentaria outro ed, needed, certo? Mas aqui, quando vocês verem só assim, need, então vocês já sabem que ele está no presente. Na primeira oração, a gente tem if you need help. Se você precisa de ajuda, precisar de ajuda, certo? No presente, agora. Se você precisar de ajuda, agora, então é presente. Aí você vai na segunda oração conjugar também para o presente. Olha o verbozinho aqui no presente, talk, certo? Ele é um verbo regular, não tem ed, então está no presente. Talk to the teacher, ou seja, fale com o professor, tá bom? Então, condicional no presente simples, oração condicional no presente simples. A segunda oração, vocês também vão conjugar o verbo no presente simples, ok? Essa é a primeira condicional, intitulada Zero Conditional. Agora a gente vai para a segunda condicional, que recebe o nome de First Conditional, certo? Como é que é a sintaxe do First Conditional? Na primeira oração, a gente vai ter o if mais o Simple Present, certo? De novo, o if com o verbo no Simple Present. Só que a segunda oração, o que vai acontecer lá, né? Se algo acontecesse, vai estar conjugado no futuro, Simple Future, certo? E o Simple Future é caracterizado pelo uso do eu. Então, vejam aqui esse exemplo.
If you buy one of these books now. Ou seja, se você comprar um desses livros agora. Ó, o verbo buy aqui, ó, é um verbo da lista dos verbos irregulares, certo? Ele está na primeira coluna, então se ele está na primeira coluna, ele está no presente, agora. Aí, lá na segunda oração, a gente vai ter que conjugar um verbo no futuro. E aí, vocês lembram que é muito fácil, é só colocar o will antes do verbo. I will get. Pronto. Eu vou o quê? I will get a good price for you. Eu conseguirei ou eu vou conseguir um bom preço para vocês, tá bom? Olha aqui, ó. Se você comprar um desses livros agora, presente, eu vou conseguir um bom preço para vocês, tá certo? Então, primeira oração no presente, segunda oração no futuro. Essa é intitulada de First Conditional, certo? Que é a segunda conjugação. Apesar de em inglês eles chamarem de primeira, né? Porque a primeira começou com zero. Então, a primeira começa com zero. A segunda vai se chamar first, certo? Com essa sintaxe. Oração condicional no Simple Present. A segunda oração no Simple Future. Tá bom, gente? Olha o outro exemplo aqui, ó. If I go to London. Se eu for para Londres. Agora, certo? Isso é presente. Olha aqui o verbo go. Ele é um verbo irregular. Quando vocês forem lá na lista, vocês vão ver ele na primeira coluna. Se ele está na primeira coluna, ele é presente. Se ele estiver na segunda coluna, ele é passado, tá bom? Então, na primeira coluna, presente. Aí você já sabe, a primeira oração, a oração do condicional está no presente. Então, eu vou colocar a minha segunda oração no futuro. Você vai lá e coloca um eu antes do verbo, tá bom? O verbo buy aqui, ó. Buy quer comprar. E antes do buy, você coloca o eu. Pronto, é só isso. O que ele disse aqui? If I go to London, se eu for para Londres, I will buy an English guide book. Eu vou comprar um guia de inglês, certo? É do mesmo jeito que a gente fala em português, só que a gente tem que saber conjugar em inglês, porque em português a gente já sabe, né? Ou não, às vezes a gente fala errado, né? Normal. Aí, a terceira condicional é chamada de second conditional, certo? Second conditional recebe o nome de segundo, porém é a terceira conjugação. Então, como é que é feita essa sintaxe? Na oração condicional, a gente tem o if, né, que significa se, o passado simples. Então, na oração do se, a gente tem o verbo no passado simples. E aí a gente tem que lembrar dos verbos no passado simples, tem que lembrar da lista, né? Tem que consultar a lista. Tem, gente, a lista é inevitável, certo? É igual o Thanos. Eu sou inevitável. É o que a lista dos verbos irregulares fala para vocês, tá bom? Não tem como escapar dela. Tem que estar consultando. Se já tiver aqui na memória, beleza. Mas se não tiver, tem que ficar consultando a lista mesmo. Tem. É assim. Aí, na segunda oração, onde tem o passado simples na primeira, na segunda oração, vocês vão usar o que a gente chama de tempo condicional, que é formado com would ou could, certo? Vocês vão encontrar com mais facilidade o would, que é a forma que eles mais utilizam no condicional. Mas pode ser que vocês encontrem também com could, certo? Então, ou would ou could, mais o verbo normalzinho. Vejam aqui um exemplo. If I had lots of money. Tem que lembrar que esse had é irregular e ele está lá na lista, na segunda coluna. Então, se está na segunda coluna, ele é passado, ok? Então, lembrou que aqui é passado, viu que aqui é passado? Na segunda oração, vocês vão colocar o could ou o would antes do verbo. Olha aqui, foi colocado could buy, certo? O verbo buy e foi colocado antes de buy, could, para transformar isso numa condicional, certo? O que é que ele disse aqui? If I had lots of money. Se eu tivesse muito dinheiro,
o que é que ele faria? Eu compraria a big house. I could buy a big house, certo? Então, primeira oração, a oração do condicional no simple past. A segunda oração vai ter que ficar no condicional, que é could e o verbo, ou would e o verbo, certo? O segundo exemplo é If I lived in Australia. Aqui ficou fácil, ó. É D no verbo, porque o verbo é regular e os regulares não dão trabalho a ninguém. Quando a gente vê um ED, a gente já sabe que está no passado simples, tá bom? Então, primeira oração, oração do condicional com ED. A segunda oração, gente, segunda oração é quando vem depois da vírgulazinha, tá bom? Então, a gente faz uma oração, separa por uma vírgula, o que vem depois da vírgula é segunda oração, ok? Isso aí vocês já sabem, né? Português, tenho certeza que Mara já ensinou isso para vocês. Então, depois da vírgula, a segunda oração. I would be, olha o would aqui antes do verbo be. Eu ficaria, ou eu moraria, estaria feliz, certo? Eu seria feliz. Então, se eu morasse na Austrália, tá bom? Passado, eu seria feliz, tá bom? Então, é só isso, gente. 3 condicionais, certo? Tem uma quarta condicional, que é o third conditional, certo? Mas é uma forma pouco utilizada. E como a gente não tem muito tempo para trabalhar esse assunto, vocês vão ficar só nesses 3 condicionais. Zero conditional, presente, presente. First conditional, presente, futuro. E second conditional, passado e o would ou could, certo? Junto com o verbo. Muito fácil, muito simples. Aqui no exercício, vocês vão completar esses espaços aqui com a conjugação correta do verbozinho entre parênteses. Então, se liga aqui, ó. If it's a nice day. Esse it's aqui, gente, é a conjugação de it com is. Esse é um verbo to be no presente, terceiro ano. Vocês sabem disso muito bem, certo? No presente. Então, vocês vão conjugar aqui ou no zero conditional, né, que é colocando no presente também, ou condicionando no first conditional, que é colocando no futuro. Aí vocês fazem uma tradução e vocês vejam qual a forma melhor, né? É um dia bonito, está. Se estiver um dia agradável, nós, tananã, a praia. Esse verbo aqui é o verbo ir, né? Então, nós no futuro ou nós agora no presente, né? E aí vocês fazem a tradução e colocam a forma correta. Olha o outro aqui, ó, né? Deixa eu pegar um exemplo. Aqui, ó, worked. Worked está no passado. Então, quando a oração do if está no passado, a segunda oração a gente conjuga com o e o verbozinho está aqui, tá bom, gente? Então, dá uma olhada na explicação lá em cima. Qualquer coisa vocês veem no meu PV e a gente tira as dúvidas, tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Goodbye.